como Ele falou comigo e falará mais ainda nessa noite, abundantemente. Jeremias capítulo 17, quantos acharam? Digam amém. Amém. Está escrito assim, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Pode deixar, calma, nós vamos ler, depois apaga, calma. Calma, peraí. Quem está com a Bíblia vai ler, depois quem não está com a Bíblia vai ler também. Vamos lá, Jeremias 17, 5 está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí é que está o versículo 6. O homem que confia no homem será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Pode apagar, porque agora nós vamos ler de novo. Agora para os irmãos que não conseguirem trazer a Bíblia impressa. Mas aí tá, olha que versículo tremendo, né, irmãos? Assim diz o Senhor. Olha, faz quanto tempo que nós não ouvimos um assim diz o Senhor? Quanto tempo, irmãos, que nós não ouvimos um assim diz o Senhor? Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore. Na Bíblia está tamargueira na linguagem NTLH, seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco, salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos ouvir agora do Senhor esse assim diz o Senhor, uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, uma palavra de virtude, de destino para os nossos dias. Essa semana, Senhor, que é a semana da festa da carne aqui na terra, nós queremos que o Senhor prepare o nosso espírito para celebrarmos a festa do Espírito junto com o céu. E que aconteça aqui na terra, Senhor, o que já está sendo liberado aí no céu. Rogamos que bênçãos sem medida repousem sobre todas as mãos aqui nessa noite, em cada família, em cada irmão. O Senhor possa alcançar o que não pôde vir nessa noite também, cada ovelha desse rebanho. Nós declaramos a bênção e a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o contexto desse versículo, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, é faltando um ano para que Israel virasse cinzas. Faltando um ano para que Nabucodonosor, seu exército poderoso da Babilônia, invadisse a terra de Israel. E os poucos profetas que restavam já não tinham mais força e nem ânimo de falar o que Deus queria do povo, porque o povo não obedecia. Israel, naquela época, tinha um templo, que era o templo de Salomão, tinha muito dinheiro, porque Salomão deixou isso daí, tinha uma organização militar poderosa. Israel tinha uma linguagem religiosa por causa do templo. Todo mundo que você visse na rua cumprimentava com a paz do Senhor, ou com Shalom Adonai. Todo mundo que andava pelas ruas ouvindo sua música no camelo, no Wi-Fi, ouvia louvores, cânticos. Israel tinha templo, Israel tinha uma linguagem religiosa, mas Israel perdeu o coração por causa da desobediência. Eles preferiram naquele momento fazer aliança com homens do que fazer aliança com Deus. Então eles estavam muito empolgados em manter amizade com altos funcionários de patente militar, muito empolgados e felizes em ter conhecidos que trabalhavam dentro do Palácio Real. Israel, as pessoas estavam mais preocupadas em ser amigo do rabino,
do sacerdote do que ser amigo de Deus. E Deus falando: gente, vocês precisam se arrepender, vocês precisam parar. Chegou ao ponto que uma das leis mosaicas, uma das 513 ramificações dos 10 mandamentos, diz que Israel não respeitava mais o ano sabático, porque eles queriam trabalhar tanto para ganhar tanto dinheiro, que eles não descansavam mais. Então eles trabalharam 10 ciclos sem deixar a terra descansar. Para quem não sabe, a terra devia ser cultivada há 6 anos, e no 6º ano Deus daria o suficiente para que no 7º ano ninguém trabalhasse, todo mundo vivesse um ano sabático, um ano de descanso, servido pelo Senhor e pelo céu. Mas Israel ficou tão ganancioso que não parava de trabalhar. Era hora extra, era trabalho. Ao invés de ficar em folga, ia trabalhar. E quando não chamava para trabalhar, ia para trabalhar também. A terra não aguentava mais Israel. Irmãos, nós estamos vivendo o colapso da natureza igualzinho daquele tempo. A terra não aguenta mais o ser humano. As tragédias, os eventos de clima, de tragédia, é porque a terra não aguenta mais o homem, o ser humano. Só que diferente daquela época, hoje Deus não vai permitir que uma Babilônia nos invada e nos leve para ser escravo. Hoje Deus vai enviar o seu Filho para vir buscar aqueles que decidiram se lavar e branquear no sangue do Cordeiro. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, por Israel não respeitar mais os princípios de Deus, eles estavam vivendo um colapso espiritual. A sociedade estava arrumada, não tinha roubo, não tinha assassinato, não tinha tragédia, mas o espiritual, aquela sensação de deitar todo dia a cabeça no travesseiro e sentir que está faltando algo, aquela sensação de pensar: eu não vou jejuar hoje porque está tudo bem, minha vida está tudo bem. Diga para quem está do seu lado: nosso inimigo é o está tudo bem. Você sabe por que muitas vezes Deus permite que você passe por provas? Porque o está tudo bem te tira de perto dele, te tira do culto, te tira da presença, não lê a Bíblia, não consegue orar em casa. Quando lembra de Deus é só quando um livramento acontece. E nesses dias, Deus ele usa o profeta Jeremias. E olha que Jeremias já tinha tentado falar com o povo no começo do livro, ao ponto dele tirar a roupa e ficar nu, porque o povo não olhava mais para o profético, não olhava mais para o espiritual. Então Jeremias se despiu. Jeremias perdeu coisas, perdeu pessoas que ele amava. Um dia Deus pediu para ele: Jeremias, pega o esterco, assa ele no fogo e come. Porque assim como você faz isso, é assim igualzinho como Israel faz comigo quando eles me rejeitam. Então, agora Deus ele usa o profeta em uma das suas últimas profecias, antes de escrever o rolo que ele escreveu, antes dele profetizar a última, que foi a casa do oleiro. Jeremias é usado por Deus para falar: gente, parem de confiar nas pessoas, vocês vão se frustrar. E ele diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. O problema não é você acreditar nas pessoas, o problema é você pôr a sua confiança, que deveria estar só em Deus, nas pessoas. Quem aqui já fez uma entrevista e saiu frustrado e ficou olhando para o telefone porque alguém disse: nós vamos te ligar, e nunca te ligaram? Quem aqui já teve aquela experiência de ter experiência de trabalho, ter um currículo bom, alguém te indicar para aquela vaga, não ter ninguém a mais, só você, e você ir lá e não te chamar, e você falar: mas meu Deus do céu, o que está acontecendo? E Deus lá do céu olhando, falando: eu abro as portas que ninguém fecha, mas quando eu fecho, ninguém abre. A gente tem uma vida com Deus, a gente tem que pensar assim: se as portas estão abertas, não é porque Deus quer te prover só, porque está escrito em Gênesis 18, que quando Abraão subiu, Abraão disse para o filho assim, lá no monte da montanha, o filho falou: cadê
cadê a providência? Cadê o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá para si, não para mim, um cordeiro. Então, quando Deus abre as portas, não é porque Ele quer te prover, Ele quer prover para Ele. Então Deus abriu a porta, oh glória, eu vou ser fiel na casa do Senhor com os meus 10%, eu vou levar minha oferta no culto, eu vou abençoar o meu irmão, vou abençoar quem eu posso lá fora, vou fazer caridade, vou praticar o amor ao próximo, e glória a Deus. Deus fechou as portas, não consigo mais ser fiel porque eu não tenho salário, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Porque existem várias maneiras de ser fiel, em todas elas você tem que tentar ser. Mas é bem a verdade que o homem não consegue ser fiel nem mesmo ao seu matrimônio, e a mulher também, porque eles juram diante do juiz do cartório, ou do pastor ou padre que o casa, que amará para sempre, e às vezes para sempre não funciona. Claro que tem situações que não dependem do homem nem da mulher, são situações externas, mas não consegue, ou até que a morte nos separe e fica pelo meio do caminho. Alguns ainda conseguem se recuperar daquela tragédia e entrar em uma nova situação, mas outros se fecham de um jeito, e aí nós chegamos naquilo que nós vamos falar hoje, que é sobre as consequências da solidão. Israel estava, sabe aquele crente maduro? Aquele crente que fala assim: olha, eu não vou no culto hoje, mas Deus conhece o meu coração. Vai começar no final do mês, esse mês de fevereiro, no final do mês nós vamos começar os 40 dias de jejum para a Páscoa, toda a igreja mobilizada igual aos 40 dias da prosperidade. Você vai ver ressurreições que você nunca viu na sua vida. Aí a pessoa olha e fala: eu não vou jejuar, eu não preciso jejuar, porque Deus conhece o meu coração. Todo mundo fala isso, até o dia que precisa ir para uma UTI. Todo ateu é ateu até que o avião começa a cair. E eu acho engraçado porque essa semana mesmo aconteceu uma pessoa que não é mais da igreja, mas as pessoas, quando chegam a esse tipo de momento, eu sei o que é, porque eu já passei, tá? Eu sei o que é. Minha filha nasceu com um osso do quadril descolado. Quando completou um pouco de meses, teve que ficar em isolamento em quarto. Sofremos calado no meio daquela rebelião toda. Mas eu sei o que é, sabe? Você está numa UTI, num quarto de isolamento, numa situação assim, e o seu desespero pela pessoa que você ama, que está lá, ou você, ou por alguém, é tão grande que você quer ir buscar o pastor no colo e levar. E às vezes o pastor, ele se comporta igual o pastor do domingo passado. Lembra o pastor do domingo passado? O Jairo chegou para Jesus e falou: mestre, o senhor precisa ir na minha casa agora. Jesus disse: calma, eu vou no meu passo. E no meio do caminho tinha uma mulher com fluxo de sangue. Outrora aconteceu lá em João capítulo 11, a Maria e a Marta chegaram para Jesus e falaram: o seu melhor amigo está enfermo, precisa ir lá ver ele. Jesus falou: eu vou, mas daqui uns 4 dias. O problema, irmãos, é que a gente quer que Jesus faça do jeito que a gente quer. E eu preciso te falar, do mesmo jeito que Jesus não cabe no seu colo, as bênçãos de Jesus não vão caber nas suas mãos, vão transbordar para tudo que é lado. Ele é muito grande. E aí Deus, ele pega e fala que, olha, o homem que confia no homem, ele é semelhante a uma tamargueira, ou nessa tradução, como uma árvore pequena, porque a tamargueira, ela não cresce mais do que 2,5 metros. Aqui é que está hoje a ministração dessa palavra, o preço da solidão. Quando eu decido ficar em casa, quando eu decido não me juntar, quando eu decido não me esforçar, não vou naquele aniversário, não vou naquela festa, não vou naquele culto, eu não vou naquela reunião do trabalho, não vou. E nós nos trancamos numa geladeira tão pequena, num frigobar tão pequeno espiritual, e a única companhia que nós temos é a solidão. Irmãos, tudo que Deus faz é perfeito ou não é? Sim. Pois Ele fez o homem e viu que não era bom o homem ficar
Foi Deus que errou? A solidão, se o diabo é o pai da mentira, o humano é o pai da solidão. Nós somos muito bons nisso. Ao ponto, tem gente que gosta tanto de ficar sozinho, que quando vem alguém chamar em casa, ele fala: apaga a luz e fica quieto, apaga a luz e fica quieto. Ele não vai ouvir que tem gente aqui. Lá na minha rua não dá mais para eu fazer, porque o Viegas vai virar vereador daqui a pouco. Mas tem gente que gosta tanto de ficar sozinho que sexta-feira chega em casa, toma aquele banho, não trabalha sábado e domingo, já apaga tudo. Eu não sei por que tem uma área se não acende a luz da área, né? Se não fosse para ter área, nem acende a luz, mas apaga tudo. Senta no sofá, liga na Netflix e vai terminar no domingo, 6h30, para tomar banho correndo para ir para o culto. É uma delícia maratonar, eu gosto quando eu posso. Mas irmãos, a solidão não dá. Você acha que eu gosto quando tem que ir no shopping com as crianças? Você acha que eu gosto, irmãos? Só pede. E sabe o que eu respondo? Não. Só que eu tenho que me esforçar por isso. Eu tenho que me esforçar, irmãos, por isso. Sabe, às vezes a gente não valoriza, mas Deus, irmãos, Ele amaldiçoa poucas coisas. Primeira coisa que Ele amaldiçoa na Bíblia é quem é rebelde. O pecado da desobediência de Adão fez com que Adão tivesse que suar para comer e a mulher sentir dor de parto porque não sentia. E sobrou até para a terra. Porque diz o texto de Gênesis que a terra só produzia flor, mas por causa do pecado de Adão, agora ela começou a produzir espinhos. E foi naquele dia que Lúcifer sentou no chão e começou a configurar uma coroa para ser usada lá em João capítulo 20 na crucificação. Ao contrário de você, o diabo não tem pressa. Ele começou a confeccionar a coroa que Jesus usaria lá em Gênesis. Então, quando nós entendemos que poucas coisas Deus amaldiçoa na Bíblia, outra coisa que Deus amaldiçoa, parente, irmão, que se levanta contra o próprio irmão, parente. Um dia, a Miriam começou a falar mal do irmão dela, e ele não estava, ele estava lá no alto da montanha, segurando a tábua para Deus escrever 10 mandamentos. Deus falou: Moisés, desce, porque tem uma Zé Ruela lá, sem noção, falando mal do céu. Moisés desceu, Deus tornou Miriam estéril. Mais do que estéril, ela ficou com lepra. E durante 7 dias dos 40 anos, o povo não deu nenhum passo enquanto a lepra dela não sarou. Você sabia que existem maldições que você está dando brecha para o diabo e toda a sua casa está parada por causa de você? Como esse não é o foco de hoje, nós vamos falar isso em uma outra ocasião. Eu queria falar mesmo sobre o preço da solidão. Quando você decide confiar nas pessoas e entregar a elas a sua confiança, você se afasta de Deus. E quando você põe a sua confiança em pessoas, você transfere a responsabilidade que é sua, você se omite daquilo que Deus entregou para você fazer. Você confia no resultado do médico, mas não confia numa campanha de oração. Você confia no resultado, no veredito de um juiz, mas não confia no propósito de jejum. E aí sabe o que Deus faz? Já que você é autossuficiente, toma aqui o seu processo, toma aqui o seu laudo, o seu exame, se vira. Porque se você não deixa eu trabalhar, eu vou cuidar dos lírios do campo. Não é assim que está escrito? Ele não deixa nem um dia os lírios dos campos desamparados. A vontade dele também não era deixar a gente, mas na nossa autossuficiência, na nossa solidão. E por que, pastor, o senhor fala que a autossuficiência é solidão? Porque todo homem que está longe de Deus é um homem solitário, é uma pessoa vazia. Alguém me disse esses dias: poxa, me disseram tirando sarro ainda. Ah lá, você tem que ir na igreja desse daí, esse aí é pastor, vai lá e leva os 10%. Aí eu respondi: tá falando o cara que para dar risada precisa beber 2 fardos. O que é mais barato? As pessoas julgam, pré-julgam, falam,
sussurram, mas está tudo bem. O que importa é você com Deus. Se esforce pela unidade. Abandona da sua boca o negócio de que eu não vou falar mais nada para você. Se você não tem mais o que falar, igual às vezes acontece com os filhos, de tanta coisa que eles aprontam, canta. Pega ele, Jesus, pega ele, né? Começa a declarar louvores proféticos. Agora, aqui, Deus usa Jeremias falando: a pessoa que decide ser solitária, ela é semelhante a tamargueira. E irmãos, vocês já ouviram um monte de pregação no YouTube sobre figueira, sobre videira. Tem até música, né? Ainda que a figueira não floresça. Mas vocês nunca ouviram falar da tamargueira. E olha o que é interessante, é uma árvore que cresce até 2,5 metros, mais ou menos, 3 metros no máximo. Mas é uma árvore que ela é seca. E ela só consegue crescer se ela não tiver ninguém por perto. Quando eu digo ninguém, é outra coisa da natureza. Por quê? Porque ela pega toda a água do solo para ela, até a água imprópria, e não deixa chegar nas outras plantas. Ela tem força para crescer. Você já ouviu alguém dizer assim: pastor, eu sou muito bem resolvido sozinho. Nós estamos gravando, essa pregação vai no ar amanhã. Muita gente que vai assistir essa mensagem vai cair em si que não é de Deus. Isso, Deus não fez o homem para viver em solidão. Jesus podia toda vez ir fazer a obra sozinho, mas toda vez ele ia com discípulos. Você acha que ele precisava de 12 trapalhões? Ele podia, mas ele preferiu nos dar o exemplo. A tamargueira, ela só sobrevive sozinha, ela é resistente. Sabe aquela pessoa que é solitária? Ela aguenta, é resistente, ela chora sem mexer a face, ela sangra por dentro, mas não mexe a feição. Parece que a vida dela é uma guerra. No mundo espiritual, os anjos e os demônios olham e falam: parece com um Rambo, porque vive com a cara fechada. A tamargueira é assim: eu sou assim mesmo, sou rústico, sou forte e eu cresço. Só que aí, olha para o lado da videira, tem um monte de videira, figueira. Olha para o lado da figueira, tem um monte de árvore, mas do lado da tamargueira, ninguém consegue ficar de pé. E Deus diz para a nação: vocês estão de pé, vocês têm uma igreja, vocês têm um templo, vocês têm uma linguagem religiosa, vocês têm muito dinheiro, vocês têm poder e vocês têm exército, mas vocês cresceram, chegaram no topo sozinho. E aí eu te pergunto: vale a pena, irmãos, chegar no topo sozinho? Que graça que tem você ter todas as contas pagas, um dinheiro bacana guardado, se você não tem ninguém para ligar e falar: vem comer uma carne aqui em casa. Por isso que a alegria de pobre é uma coisa inexplicável. Como diria o Tiririca, é fandática. Por quê? O pobre está lascado na segunda-feira. Ele tem entre 8, 10 boletos para pagar, e ele tem guardado apenas o suficiente para pagar metade de um. Aí o telefone dele vibra e chega uma mensagem: e aí, está fazendo o quê? Vamos assar uma carne? Na hora ele fala: já que eu não vou pagar aquele um mesmo, vamos comer. A tamargueira, ela, para crescer, ela prejudica o ambiente todo ao redor dela, por causa que as suas raízes sugam toda a água, até a água imprópria, sim, mas principalmente a tamargueira é a única árvore no Oriente Médio que as suas folhas, quando trituradas, viram sal, e por isso que o solo ao redor dela fica estéril, porque ela cresce, só que ela não produz fruto, e as folhas, quando caem com sal, mata o solo e quem está perto.
É assim que Deus diz que nós temos que ser? O que Deus diz que nós temos que ser segundo o Salmo 1:1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. São como árvores plantadas à beira dos ribeiros, que de tempo em tempo dá a sua própria estação de fruto. A vontade de Deus, irmãos, é que nós não sejamos firmes, estéreis, mas que nós sejamos firmes, dando frutos. Você quer ver outra coisa? Não adianta você viver se o seu entorno está morrendo. A tamargueira, ela mostra que o problema não é a improdutividade pessoal, porque ela cresce, ela é um tronco, ela está firme, o vento do deserto não derruba. Aliás, o lugar ao redor dela vira deserto, não é ela que vai para o deserto, por causa do sal que ela tem. Só que ela, mesmo sendo uma árvore assim, ela transforma uma coletividade estéril. Você conhece alguém que é assim, que quando chega esparrama a roda? Pessoa chata, meu. Chata. Não precisa nem olhar para quem está do lado, tá? Mas pessoa chata. Ninguém me convida, ninguém me chama. Esses dias eu aprendi uma lição com um grande amigo meu de trabalho. Nós compartilhamos com uma pessoa um pouco distante, assim, nem do nosso setor, mas essa pessoa toda vez que chega, sabe, uma pessoa sem noção, como diz. E eu olho para a cara dele, ele olha para a minha cara, a gente não sabe sair da pessoa, né? Aí, esses dias, o telefone tocou, eu falei, graças a Deus. Aí eu saí dali, fui atender. E aí, esse ser humano falou para o meu amigo, rapaz, eu estou triste, estou numa idade já avançada. Eu estou percebendo que as pessoas não me respeitam, ninguém me ouve, todo mundo tira sarro de mim. E meu amigo não vai na igreja, mas é um cara muito cristão, só falta isso para ele. E ele olhou para esse rapaz e disse, olha, quem sabe não chegou o momento da sua vida de você olhar para o espelho e perguntar para quem você enxergar se está tudo bem. Porque às vezes não é as pessoas que se afastam porque elas são ruins, às vezes é você que está com algum problema. E eu falei, rapaz, eu queria ter essa coragem. Sabe, irmãos, esse problema de solidão, ele é semelhante ao mau hálito. A gente não tem coragem de falar para as pessoas. Você precisa sair desse fundo do poço. Você precisa tirar esses olhos tão até escuros de tanto que você chora. Esses dias nós tivemos que repreender um principado lá na minha casa de manhã. Tudo chora, tudo chora, tudo chora, né? Heloísa do céu, para de chorar. Domingo passado nós falamos, irmãos, que até Deus abomina isso. Cada lágrima que você chora para Deus vai para o incensário, mas para os homens evapora. E Deus, ele um dia vai tirar de você e de mim isso, e vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. É porque nem ele aguenta. Para entrar no céu tem que sorriso e alegria. Aí a tamargueira, além de ser tudo isso, ela representa o tipo de pessoa que não confia em Deus, só confia em pessoas para responsabilidades, mas para envolvimento eu quero distância. Para relacionamento eu quero distância. Tem um exercício terapêutico que viralizou esses dias na internet, depois vocês procuram lá, sobre o efeito dopamina no casamento. Um monte de gente está fazendo isso. E o que eu vi é um casal que pega o celular com o cronômetro marcando 15 minutos, contagem regressiva. Eles sempre estão na varanda de um apartamento e fica lá a contagem regressiva, 15 minutos.
um olhando para a cara do outro e o horizonte, o sol se pondo assim. Aí eles descrevem que a experiência deles foi tão boa que eles decidiram desligar a contagem regressiva e ficaram quase 1h40 lá. É o efeito dopamina, né? Que a nossa vida emocional, a gente fica tanto grudado no telefone, tanto escravo do mundo digital, que a gente não consegue mais tatear as pessoas. Outro dia minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, você está com uma estria na barriga. Eu falei: ela está de olho em mim. Eu sei, né? Apaixonada por mim. E geralmente a mulher corta o cabelo, o homem nem percebe. Não é? Ela olhou e falou: você está com uma estria na barriga, meu amor? Eu falei: tô, querida. Sabe, é isso que a solidão, ela tira. Momentos assim, de você olhar e falar assim: essa pochete aí, amorzão. E o amorzão mandar você pro raio que o parta, porque ele não aceita que ele está acima do peso. Ele até é professor de CrossFit. Aceita que ele precisa fazer um pouco mais de cardio. Louvado seja o Senhor pelos burps. Não é? Toda vez que eu vou em Jaú com meu pai, a gente está passando pelo Jardim de Baixo. Tem um lugar lá em Jaú que chama Jardim de Baixo. Aí você passa, tem um piscinão lá municipal onde eles tiraram foto de casamento. Os irmãos que vão assistir essa pregação de Jaú estão se localizando. Ali agora tem um ginásio e tem um poupa-tempo, mas no poupa-tempo era o tiro de guerra de Jaú. Toda vez que eu passo lá, o meu pai fala: aqui eu servi o exército. Aqui eu era defensor da pátria. Mas ele fez um negócio lá de ficar correndo com a arma na mão, só com um chapeuzinho na cabeça. Mas eu servi o exército. Provavelmente esse foi um dos motivos que minha mãe se apaixonou por ele. Soldado. Eita nós! Irmãos, a gente precisa entender que a solidão rouba os detalhes da nossa vida. Você quer fazer um exercício prático hoje? Chega na tua casa, você que está me assistindo, pega o seu álbum de casamento, de nascimento, de aniversário de 1 ano, de 20 anos, de bodas, e dá uma olhada lá. Olha a maquiagem que você usou aquele dia. Igualzinho ao se você quer sorrir, é com Patati. Mas na época estava na moda, não é? Os homens todo vestido de Agostinho Carrara. Mas é os detalhes, irmãos, que nós vamos perdendo por conta da solidão. A solidão vai tirando as cores da nossa vida, e a gente vai ficando igual a tamargueira, sozinho num deserto, isolado. Outra coisa que acontece, eu termino aqui: você só confia para transferir responsabilidade nas pessoas, mas não confia para se envolver. Com isso, você não reparte as coisas. Você já reparou que toda pessoa que é solitária tem dificuldade de submissão? Porque ela é patroa dela, é chefe dele, supervisor, encarregado, pastor, advogado e médico. Sabe de tudo. O solitário sabe de tudo. Você chega para ele e fala: nossa, eu tô com uma dor assim. Toma chá de abobreira, passa gelol e toma 1 litro de minâncora que você vai ficar bom. Sabe de tudo. Chega no consultório do UPA, o médico vai atender, ele fala assim: não, doutor, eu tô com essa dor aqui porque eu acho que é isso. O doutor olha para a cara dele e fala: é igual quando a gente vai no mecânico, né? A gente chega lá e fala: eu vi no YouTube que esse barulho pode ser isso. O solitário, ele não se submete, ele não constrói junto. Irmãos, vocês estão perdendo a oportunidade hoje de pegar esse sermão aqui e mudar a vida de vocês em vários sentidos.
em vários sentidos. Depois vocês assistam quando for postado novamente. Mas a sensação de pertencimento, tem gente que tem vergonha até da família que é. Tem gente que tem vergonha da cor da pele que tem. Tem gente que tem vergonha do senso de pertencimento. Você mora com quem? Eu moro sozinho. Não, você mora com o pai, com a mãe, com a irmã, com o esposo, com a esposa. Olha isso aqui que nós estamos fazendo. Só pode ser Deus. Alguns de vocês têm esse senso de pertencimento com relação à própria igreja. Alguns não têm. Quantas vezes nós estávamos na fundação aqui, construindo, um trazia a marmita, o outro vinha e ajudava a lavar. Eu não pude colocar um tijolo, mas eu estou ajudando de alguma forma. Quantas vezes, irmãos, você trouxe uma pessoa para o culto, porque você sente que pertence a essa tribo, a essa comunidade. E eu lhe digo uma coisa, a pessoa que desiste de convidar alguém para ir para o culto, você só tem que convidar, você não tem que obrigar, porque quem faz o convencimento é o Espírito Santo. Toda vez que você decide não convidar mais alguém, pensa só em você, é sinal de que você está virando uma tamargueira. Porque você não acredita que o Espírito Santo é capaz de convencer. Você secou. Aí você vem, vai embora, não tem um senso de pertencimento. Eu me lembro quando nós fomos encher essa laje aqui. Nós não tínhamos muito homens naquela época. Hoje, no momento, a igreja está com mais frequência de homem do que de mulher. Mas naquela época, tinha pouco. E os poucos que tinham, era assim, nunca levantaram uma carriola, eu acho. Aí marcamos, eu como sou o gerente, o gestor, eu vim para tirar foto e gerenciar. Né? Mas aí chegou o caminhão com a betoneira de concreto lotado. Sabe o que o pedreiro fez? Nosso pedreiro foi lá no bar do Paraná, pegou todo mundo que estava bebendo na hora, falou: tem um fardinho esperando a gente lá numa igreja, quem quiser ajudar a encher a laje. E eles vieram, irmãos. Mas sabe, uma volúpia, o cara nem abriu o negócio que sai o concreto, já estava com 3 carrinhos lá para pegar e trazer. E o que era o serviço de um dia, fizeram em 1h30. Você sabe, eu vou lá lavar, eu vou lá limpar. Lava a louça em casa, eu vou lavar a louça. Faz tal coisa, eu vou fazer. O que está escrito na Bíblia? Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Eu vou lavar essa louça porque hoje Jesus vai almoçar aqui em casa. Eu vou limpar essa casa porque hoje Jesus vai vir aqui na minha casa. Eu vou arrumar bem a minha cama. Você que trabalha aí, acorda cedo e vai trabalhar e deixa sua cama parecendo a faixa de Gaza. Como que Jesus vai dormir lá com você, o Espírito Santo? Quando não, deixa aquele negócio fedido. Entidades demoníacas se apossam do seu calçado, e o anjo, quando entra tentar na sua casa, ele entra assim, porque o chulé é insuportável. Você se esqueceu. A solidão era tão grande que, como eu disse, a solidão é como um mau hálito, quem tem não percebe. É igual chulé, quem tem não percebe, irmãos. Coloca amor nas minhas palavras, não estou falando aqui porque eu não conheço ninguém aqui que tem isso. Mas é semelhante, tá bom? E aí, por fim, ela não cai, fica de pé, mas permanece sozinha. Ao redor, tudo é deserto. Ela e as outras tamargueiras, elas se chamam, elas se auto-intitulam como pessoas fortes, independentes, maduras, porque eu apanhei muito da vida. Mas eu apanhei muito, fui muito traído, fui muito abandonado e que não sei o que. Outro dia a gente estava fazendo uma célula num lugar, eu e a pastora, e a pessoa olhou para nós e falou assim: eu não confio no pastor não. Eu falei: o quê? Tô indo embora agora, então o que eu tô fazendo aqui, mano? Tô perdendo meu tempo. Me faz eu sair da minha casa para vir aqui, para eu ter que ouvir esse desaforo. Mas aí a hora que morre, a gente precisa ir lá dar a bênção no culto fúnebre. É umas coisas que não tem nexo. Quando fica internado, quando está no dia da adversidade, quando a porta se fecha, aí ela quer sair da solidão só para transferir a responsabilidade e ficar
ficar amarrada na solidão assim com a gente. Irmão, sai disso em nome de Jesus. Se Deus gostasse de solidão, Ele não tinha feito mais ninguém. Ele tinha deixado o bonitão do Adão lá. E aí a gente vai se fechando, vai se enclausulando. E sabe quando ela suga as águas até as impróprias? Isso simboliza que ela suga toda emoção. É por isso que alguém que é muito sozinho, em alguns casos, a sociologia diz que tem traços até de psicopatia. Porque quando fica sozinho só pensa em besteira. Só pensa em suicídio, só pensa em coisa que feriram, em mal do passado, em coisa que não deu certo, em tragédia. Aí você vai sugando tudo que é impróprio. Aí você vai sugando. Aí você suga as emoções, você já não tem mais emoção. Você suga o tempo porque você fechou a porta, não tem que trabalhar, agora é só o canal a cabo na sua frente. Aí você perde a fé, a energia, até as coisas do casamento, que era para ser cristalino, começa a sugar água imprópria. Porque o que tem de gente que é casado e vive numa solidão, da mesma forma, o que tem de filho que tem pai e é órfão de pai vivo, mãe de órfão, é órfão de mãe viva, e aí o que acontece? Você torna tudo no seu entorno um deserto, e agora você começa a envolver, presta atenção, o seu casamento fica um deserto, as suas finanças ficam um deserto, todo em volta de você começa a ficar salgado, não tem mais doce, nada mais floresce, nada mais cresce. E aí você fala, é porque alguém fez macumba para acabar com o meu casamento, pastor. É porque alguém se levantou e fez um voodoo. Você viu como o texto diz no verso 6? Maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço forte. E aí ele vai falar no verso 6 da tamargueira, e depois da tamargueira ele diz assim: ele não percebe quando coisas boas estão chegando, porque você fica tão estéril, tão deserto, tão seco, que você não percebe mais a dádiva da vida de acordar pela manhã vivo, de ter passado um ano sem ter que ficar internado, de agradecer a Deus por esse carro que você tem, por a casa que você vai agora embora, pela janta que você vai comer. Você não comemora mais as pequenas, entre aspas, que muita gente aí fora daria tudo para ter o que você tem, pequenas coisas, você não percebe. Mas o Evangelho, irmãos, ele não nos chama para sobreviver sozinhos, ele nos chama para viver em comunhão. Sobreviver sozinho, viver em comunhão. Você que só está sobrevivendo, só pagando conta e dívida e problema, sozinho. Você que quer sair disso e viver, talvez você ainda vai ter algumas contas, uns problemas, mas em comunhão, o seu sucesso vai ser o meu alívio, e o meu sucesso será o seu alívio também. Você pode ficar de pé agora, em nome de Jesus? Quando você entende isso, você deixa de ser tamargueiro, e aí você não só é uma árvore mais alta, como você dá frutos, você dá sombra, você alimenta outros biosistemas ao seu redor, ecossistemas. Eu quero que você dê a mão para